já há uma programação para que o Jaguar forme suas categorias de base. Fazendo essa categoria de base, aí sim pode fazer totalmente ou quase totalmente do município de Jaboatão. Então vai juntar as duas coisas, a revelação e a oportunidade para aqueles atletas do próprio município defenderem as cores do Jaguar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta interessante, Charles. Acompanhei sua trajetória na época no Santa Cruz e você passou, como eu disse aqui já no programa, passou por grandes atletas, alguns ficaram no meio do caminho, outros foram revelados e estouraram aí para o Brasil e para o mundo, por que não dizer dessa forma? O que você hoje não repetiria se voltasse a um grande clube da capital pernambucana? O que eu não repetiria... O que você se arrepende e talvez não repetisse hoje atuando num grande clube se você tivesse essa outra oportunidade? Eu não... Eu repetir, eu não omitiria... Eu sei que é até difícil de responder. Fica difícil, mas deixa eu lhe dizer. Porque você deve ter passado por algumas situações com alguns atletas. Vou dar um exemplo. Não com um atleta. Você diz com um atleta o que eu não faria. Com tudo. Diretoria, no geral, né? não, trabalho, do dia a dia. Com um atleta eu nunca tive... Na sua pessoa, não tive problema. Uma coisa que eu seria mais contundente, né? Uma coisa que não é que me prejudicou, mas que eu não fui bastante inteligente para defender o profissional Charles. Foi quando eu estava fora do futebol não, coordenando as divisões de base do Santa Cruz em 2007. O Santa Cruz estava como técnico Givanildo e não deu liga o time que Giva fez. Não é culpa de Givanildo nem nada. O Giva não foi só sucesso aqui, né, Charles? Ele teve problemas também, né? Então, a equipe ficou prestes a cair para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Veja mesmo. E eu era funcionário do clube. E de repente ficou sem técnico. Naquela hora, hoje, eu não aceitaria. Não aceitaria. Hoje eu não aceitaria. Foi uma coisa minha do amador Charles, que viu aquilo lá. Charles, só tem você vai. Por quê? Porque se eu estivesse trabalhando junto com a comissão no campo, eu teria um conhecimento bem maior daquele grupo. E naquela altura, você fora do campo, você perde. Você pode estar no clube, mas se você não estiver no campo, você não conhece o time. Aí o que é que ocorre? Nós conseguimos livrar, o Santa Cruz tinha levado 13 gols de 4 equipes intermediárias, não tinha ganho uma partida fora de casa, num campeonato pernambucano. Nós conseguimos livrar da segunda divisão, vencemos, tiramos a invencibilidade ainda do Sport para que ia ser campeão invicto. E logo após começou o campeonato da segunda divisão. Veja, quando foi para o campeonato da segunda divisão, eu fui claro e disse assim, olha, eu vou fazer essa base, a gente vai até 1/3 da competição da segunda divisão, que seria de 10 a 11 jogos, e aí fazer uma avaliação do que está precisando. Passei 6 rodadas sem Marcelo Ramos, o artilheiro. Veja, as contratações, não teve nenhuma contratação de fora, foram tudo daqui de Pernambuco. Não perdemos uma partida aqui no Arruda, veja mesmo. Antes do jogo contra o time de Brasília, Mauro Fernandes assumiu. Eu fui para o campo, eu não iria, com ele já ter assumido. Ele disse, vá para o campo, hoje eu não iria, ia dizer não. Você se arrepende hoje? Me arrependo, é o que eu estou dizendo. Porque eu fiquei com a carga toda daquilo ali. Eu entendo. Está entendendo? E fizemos a avaliação. Eu deveria ter dito antes, principalmente para a torcida, olha, eu vou ficar até a 11ª rodada, fazer uma avaliação do que é que preciso, vou dar essa contribuição para o Santa Cruz, porque faltam ainda 30 jogos, e aí vai dar para tudo ser resolvido. Mas eu não quer dizer, isso eu não faria hoje. Eu teria sido assim, claro, porque a torcida ia ver eu estava num sacrifício grande. E coisa que eu não fiz, e fui penalizado naquele período com uma carga muito forte, porque a direção do clube me dava o apoio,
mas essa parte não ficou clara e eu me arrependo disso. Alexandre, nessa Série A2, uma coisa que me deixou assim muito satisfeito foi de ver essas gerações de treinadores, de ver o professor Charles Muniz, o Nereu Pinheiro, mas de ver também o Carlos Júnior, o Júnior Caruaru, o Maurílio, treinadores que a gente, como pernambucano, está bem servido, né, nos nossos clubes. Como eu falei uma curiosidade com o Carlos Júnior, queria fazer uma curiosidade também para o professor Charles Muniz. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Guarde essa curiosidade. Dentro de um minutinho você vai trazer para o professor Charles Muniz, para o Carlos Júnior também, porque agora é hora da gente falar mais uma vez da Brahma. Fim de semana chegou, você quer se divertir à vontade, mas beba com moderação. Agora, quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Cafu, tem um copo? Só taça. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. Muito bem, beba com moderação. É isso aí. Retomando aqui o programa, você guardou uma curiosidade para o professor Charles? Sim. Pois não, Felipe? O nosso comentarista, o Marquinhos, lateral esquerdo, trabalhou com o professor Charles Muniz lá no Timbaúba, ao lado do Caça-Rato, do Mondragon. Isso. Como é que era comandar ali o Marquinhos? Ele dava trabalho ou era um jogador obediente? Nenhum. Marquinhos é uma pessoa maravilhosa. Primeiro que ele tem uma formação familiar já de educação. E o Caça-Rato, né, o Flávio, trabalhou conosco um período também curto, porque houve um acidente com ele, mas também é um garoto extremamente dócil e que o grupo aceitou e nós trabalhamos bem. Eu dou graças a Deus, eu nunca tive, inclusive quando trabalhei no Náutico, quando trabalhei no esporte, com atletas mais experientes, que eu trabalhei com o Cláudio Adão, comandando esse pessoal que trabalhou em seleção brasileira, eu não tive, nunca tive problema. Uma das coisas que eu agradeço muito a Deus foi que eu tive o contato com muitas pessoas experientes no meu início. Um exemplo, eu passei dois períodos de toda a preparação da seleção brasileira na Toca da Raposa, toda, de 2 anos, fazendo o estágio com o Tele Santana. Eu na preparação física, mas Tele Santana era o técnico. E ele disse uma coisa que me ajudou muito, e ajudou a muitas pessoas, que na época, Leandro pediu para sair da seleção brasileira. Houve um problema muito sério, e aquilo lá e só era Falcão, jogadores de nome. Aí ele chegou e disse, está vendo esses jogadores aí, se eu quiser eu boto de tarde para eles trabalhar tudo de novo. Se eu quiser eu marco um treino de noite. Se eu quiser eu dispenso ele aqui agora. Se eu quiser eu faço isso. Se eu quiser eu paro agora. Aí ele disse tudo que realmente eles vão obedecer. Agora, na hora do jogo, eu não mando, eu peço. Aí ele disse, É interessante isso. Aí ele disse, Charles, uma das coisas importantes é você mandar pedindo. Se você conseguir isso, você consegue o respeito do jogador. Se o jogador respeitar você, ele não trai você. Ele vai ver você ali um amigo. Agora, não queira que o jogador, ou quem quer que seja, tenha medo de você. Porque se ele tiver medo de você, ele lhe atende na frente por medo. Mas nas costas ele trai. Se ele puder, ele mata. Difícil. Aí isso você vai vendo, aí vem. Então o importante é você fazer com que o jogador, as pessoas respeitem você. Não respeita, não tem porque, vamos dizer, o futebol hoje em dia, o profissionalismo, existem as normas. É por isso que quando eu chego no clube, quando eu chego no Jaguar, faça as normas, porque livra o técnico de estar sendo antipático. Porque quem comanda tem que ter atitudes antipáticas. Mas se o jogador já chega e contra as normas, se você chega aqui nessa empresa e existem as normas, e pronto. Aí você já vai cumprindo e eliminando posições antipáticas de quem está comandando. É verdade. Aliás, tem tanto assunto aqui, rapaz, para a gente comentar. Eu fico com tanta coisa na cabeça aqui. Queria falar de tantas situações no futebol pernambucano, de treinadores que já passaram por aqui. E eu queria abordar um com o Carlos, e com você também, Charles, com o Felipe, queria que vocês falassem sobre isso. É que o Sandro Barbosa, recentemente, que inclusive está com um programa na emissora, né, agora está na área da imprensa, mas antes, quando treinador de futebol pelo Santa Cruz, ele saiu com uma declaração um tanto quanto curiosa e polêmica.
Ele disse que aqui em Pernambuco, pela falta de paciência, pela cobrança da imprensa, do torcedor, esse imediatismo de se formar boas equipes, de se fazer altos investimentos e não se obter resultados com certa facilidade, tudo isso faz com que Pernambuco não lance nem tão cedo um próximo treinador de futebol. Você concorda com o Sandro Barbosa, Carlos Júnior? Olha, dificuldade existe em qualquer lugar do Brasil. Eu acho assim, a minha visão é que Sandro começou pelo lugar errado. Começar pelo clube de massa como Santa Cruz, a exigência que é o Santa Cruz, o Sport ou o Náutico, ele já pegou, na minha concepção, ele começou o prédio dele pela cobertura. E acredito que Sandro tinha condições de começar por lá, até porque teve, só que ele precisava de uma estrutura de base, ele precisava ter sido bem mais sustentado. E aí o futebol é resultado, e o resultado dele não foi tão bom, e aí não se sustenta treinador sem resultado. Você acha que a impaciência dele mesmo pode ter atrapalhado a trajetória dele no Santa Cruz, por exemplo? Ele não aceitava muito a crítica da imprensa, né? O torcedor entrava muito em confronto com o Sandro, quando ele fazia uma substituição que era xingado ali na orla, com o tradicional burro, ele batia de frente com esse torcedor, dizia que não ia armar time para o torcedor e nem para a diretoria, nem para a imprensa, para ninguém. Armava o time que ia dar resultado. Você não acha que essa impaciência pode ter atrapalhado um pouco o Sandro, Carlos? Olha, eu acredito que foram somatório de fatores que implicou. O Sandro é uma pessoa extraordinária, eu tenho o prazer de ser amigo de Sandro, mas acredito que faltou paciência de ambas as partes. O torcedor também precisa entender que quando o profissional está dentro do campo trabalhando, ele precisa de tempo para que aquilo funcione. O professor Charles sabe disso, que a gente, às vezes, o encaixe, até você conseguir encaixar a equipe, leva um certo tempo, né? O que está dando resultado agora no Santa Cruz, aí agora, tem o dedo do Sandro. Se a gente for avaliar friamente a coisa, tem o dedo do Sandro. Aí duas ou três peças que foram mexidas pelo atual treinador Vica, né? Mas a essência, o conjunto que está ali, né, vem oriundo do trabalho do Sandro. Mas a paciência, como você perguntou, foram dos dois lados. O torcedor com o Sandro e Sandro com o torcedor. Infelizmente, o futebol só tem espaço para quem ganha. Ô Carlos, o Sandro, como você falou, começou pela cobertura. Era inexperiente ainda para assumir o Santa Cruz. A gente falou há pouco tempo da sua relação com Carlinhos Bala, com Rosenbrick, jogadores experientes. Não faltou isso ao Sandro, ter essa experiência para um relacionamento, por exemplo, com o Denis Marques, que era um treinador, era um jogador que faltava treinamento, não se dedicava tanto assim nos treinamentos, no jogo ia lá e decidia. E quando ele deixou de decidir, faltou ao Sandro cobrar mais do Denis, colocar ele para treinar, para que não ele acabasse se perdendo com o grupo. Foi isso que aconteceu? Olha, eu acho que o Sandro, ele teve... Porque cada treinador tem uma postura diferente. O Renato mostrou que tinha o mesmo sentimento que o Sandro tem de ser um treinador de linha do paizão, Isso não é de fazer perigoso? mais... Não é perigoso ter essa relação tão próxima com o jogador? O que eu posso dizer é que... Pelo menos para ele vem dando certo, né? Vai dar certo de um lado, vai dar errado do outro. É assim o futebol. O futebol só tem espaço para quem ganha. Se Sandro tivesse ganhando todos os jogos, ninguém estaria falando dele. Se o Sandro tivesse aí agora com todos os resultados, estivesse na porta de uma classificação no lugar do Vica, aí agora o torcedor estava dizendo: o Sandro é o cara, Sandro é o cara. E eu sei que é um excelente profissional, é um camarada fora de campo, é uma pessoa ímpar, né, que conheço fora de campo, e só acho que os resultados dele não foram satisfatórios. Resultado é que futebol é resultado. No Santa Cruz, no Sport, no Real Madrid, em qualquer lugar que você vá. Infelizmente, futebol é resultado. Se der resultado, está no topo, né? Se você der resultado para o que você está buscando, você deu resultado, você é o melhor treinador do mundo. Você não deu resultado, aí você vai ser taxado de burro, de incompetente, de tudo que você
tudo que você não quer ouvir. Essas declarações do Carlos, de que futebol é resultado, corrobora muito com o que Marquinhos conversa com a gente. Marquinhos fala que a classe do jogador é a classe mais desunida que existe. E que somente os resultados é que traz essa união. É por aí mesmo, professor Charles? Porque o ambiente da vitória, veja, o ambiente da vitória faz com que haja uma continuidade. E com a derrota não tem continuidade. Começa a aparecer os erros, um apontar o outro. Né? Porque é o seguinte, o jogador luta pela posição dele, não é? Ao mesmo tempo, o técnico quer formar a melhor equipe dentro daqueles que estão à disposição. Aí eu vou lhe dizer o seguinte, o difícil no futebol não é você saber o que é para fazer. Porque todo mundo na arquibancada sabe o que é para fazer. O difícil no futebol é você fazer com que a pessoa faça. Um exemplo. Existem centenas de pessoas que chegam assim, não, a seleção brasileira ou essa equipe tinha que jogar assim, tinha que fazer isso aqui. Isso não é difícil ele detectar. Difícil é fazer com que aquela pessoa faça. Aí siga o que você ajusta, você programa. Consiga aquilo, você consiga difícil, aquilo, né? Então, veja, a maneira como você vai conseguir, aí é que está a história. Uns vão pela parte, vamos dizer assim, autoritária, que ameaça, amedronta, e tem outros que conseguem através da amizade. Do carinho, como disse o Renato Gaúcho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Renato Gaúcho, eu fui um dos preparadores físicos da Seleção Brasileira na Copa América, que foi para o Chile em 91. E eu achava antes que era um jogador problemático. E Falcão era o técnico. E Falcão não tinha a experiência, que ele foi logo técnico da Seleção Brasileira. Pois encontrei em Renato Gaúcho, Raí, Tafarel, e outros atletas ali, pela maneira do Falcão, eles, está entendendo, jogarem, fomos vice-campeões da Copa América, podia ter sido campeão também, e eles não criou problema, quer dizer, a maneira como você vai ter aquele atleta, e também entender que cada pessoa é diferente um do outro, aí você tem que saber. Aliás, Felipe, me ajude aí no raciocínio, que eu sou péssimo de raciocínio. O Alex Ferguson passou quanto tempo? 26 anos no Manchester United. 26 anos no Manchester United. Vocês acreditam que exista ainda, que possa isso se concretizar no futebol brasileiro? Um treinador passar mais de 10 anos, vamos colocar aqui por baixo, né? Porque 26 anos eu acho que já é demais, é sonhar muito. Mas, professor Charles, acredita que um treinador possa durar 10 anos no comando de um clube aqui no Brasil ou está difícil? É difícil, agora se acontecer vai ser em cima de equipes de dono, que não tenha torcida e tenha dono. Aí pode, tipo de empresários, por exemplo. De empresário que pode, muita cobrança. Pode manter aquilo. Mas naturalmente há um desgaste. É cultural, professor, isso? Da nossa cultura, também essa exigência, essa troca. Dessa troca, essa imediatismo, né? Esse imediatismo, e a torcida exige, a torcida, a imprensa e a torcida faz pressão diante da diretoria, a diretoria vai logo, não aguenta a pressão. A imprensa pressiona muito, professor? A imprensa pressiona muito? Pressiona demais, porque então a culpa é nossa. Não, porque veja, a própria imprensa em determinados jogos, se você vê, ela dá uma determinada, um radialista, um comentarista, ele dá uma opinião. Lógico. Daqui a um pouco reflete lá da torcida aquilo, né? Quer dizer, que faz a opinião. Agora, a quem está dirigindo, eu penso assim, eu estou numa equipe, teve a oportunidade de nós sermos campeões, de nós termos jogos difíceis, teve a oportunidade de não se conseguir aquilo ali, aí eu penso assim para mim, olha, eu na poltrona eu nunca perdi um jogo. Interessante. Carlos Júnior, você vê essa probabilidade aí de um treinador durar mais ou menos esse período? Não 26 anos, que aí, como eu disse, é querer demais, mas um período até satisfatório para que ele possa formar, revelar atleta, dar resultado, perder também, porque para ser campeão tem que aprender a perder. Você vê essa possibilidade aqui no Brasil ou está remota, na sua opinião? Olha, 10 anos eu acho difícil. Ontem eu estava assistindo e fiquei muito feliz. 5 anos, vamos colocar por baixo. Fiquei muito feliz que a gente tem um treinador aqui, que o Vica passou 2 anos no Asa de Arapiraca. Tem outro treinador que fiquei muito feliz de assistir no jogo ontem. O treinador do Goiás está há 2 anos. O Tite agora são quantos anos, Felipe? 1 ano e meio, 2 anos. Vai para 2 anos também o Tite. Quase 2 anos. Então, e já está para cair, né? Porque querem derrubar. Já querem derrubar, exatamente. Querem levar o humano agora. Mas agora, é como o professor Charles falou,
quando a imprensa, o rádio, o jornal, ele é formador de opinião, o torcedor é imparcial. O torcedor ele vive do resultado. Ele não quer saber se é o treinador A, B, ou C ou D. Ele quer que o time dele mude alguma coisa. É mais fácil mudar o treinador do que mudar, às vezes, 10, 15, 20 jogadores. Então, engraçado que deu certo no ABC. O ABC do Roberto Fernandes mudou 18 jogadores e o time teve uma ascensão. Agora foi que deu 2 jogos que não ganha, mas deu resultado. Trocou 18 jogadores e um dos jogadores que trocou é oriundo do Centro Limoeirense, o lateral direito Totti foi para lá, para o ABC. E aí assim se foi coincidência ou não, assim que ele chegou, mudou a trajetória lá. Tiveram 5, 6 jogos sem perder. Então, não é difícil o treinador se manter. O problema todo é o que envolve. Né? Se o treinador não tiver resultado, não tem jeito. Eu fiquei observando as declarações do Charles, do caso. Eu nunca tinha parado para pensar no Alex Ferguson pelo lado da imprensa. Né? O Alex Ferguson ficou lá 26 anos. E o comentarista pedindo, não, demite o Alex Ferguson. Acho que lá na Inglaterra era o comentarista que era demitido, né? Toda a temporada ele pedia pro Alex cair e ele não caía. Né? Ele criou uma respeitabilidade. É uma outra cultura, né? Lá é uma outra cultura. Sir Alex Ferguson. Exatamente. Exatamente, com respeito, uma coisa extraordinária. Bem, gente, a gente está caminhando aqui para a reta final do programa, o toque de bola deste sábado. E antes da gente finalizar, porque teve vários assuntos aqui que a gente não abordou, né? Numa pauta elaborada muito boa, a gente poderia falar de seleção, dos clubes de Pernambuco, mas eu coloquei mais para esse lado aqui de revelar atletas, de peneirão, de como que está a condição do futebol pernambucano na Série A2. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, dificílima. América, Olinda, Vitória, Timbaúba, quem vai subir, quem vai faturar a Série A2 do futebol pernambucano? O Carlos começou logo a rir, vou começar logo por ele, pois não, Carlos? Olha, quem é o favorito aqui? Na minha concepção hoje, eu vejo mais estruturado para uma segunda divisão o Olinda, que vem há 4 anos buscando um acesso, e vejo também como foi citado, ontem eu estava assistindo o jogo do Timbaúba e Vitória, o Vitória ganhou de 2-1 de virada. Só que acredito que lá em Timbaúba, pela estrutura, por tudo que vem fazendo já há alguns anos, também da Olinda e Timbaúba. E você, Charles? Eu vou pelo lado das características. Muito difícil, muito difícil. O Timbaúba tem a equipe mais... a melhor defesa da competição. É uma equipe bem estruturada. É uma equipe... poderia dizer assim, que não muda muito. Ela é uma equipe equilibrada, mas ela não tem uma característica de variação. Ela é uma equipe forte naquilo ali. Você tem uma equipe do Vitória, que é uma equipe em ascensão, do meio para o fim da competição em ascensão. É uma equipe que está muito motivada e tem uma direção bastante experiente, uma direção de futebol muito experiente. Tem o Olinda, que recebeu agora o reforço de 2 atletas muito bons. Tem Nereu, com uma experiência muito grande e um respaldo logístico também fortíssimo. E o América, pela própria condição também de Osmundo, de experiência de um rapaz jovem, mas que vem do Santa Cruz, e Humberto, com uma formação também muito boa de base, ou seja, de base não, de início de competição. É uma das equipes talvez que tenha repetido mais vezes a mesma formação, e isso dá uma condição dificílima, quer dizer que o prognóstico aí eu não me arrisco. Não se arrisca. Não me arrisco. Felipe, e você, Felipe? As 2 equipes que mais me agradaram nessa competição, como eu falei, foi o Centro Limoeirense e a equipe do Timbaúba. Eu acho que o Timbaúba chega muito forte, né, nessa reta final. É uma equipe muito equilibrada, como falou o professor Charles Muniz. Passou 15 jogos invicto, sem conseguir perder. Tem um apelo muito forte de sua torcida, tem um apoio da prefeitura. É uma equipe estruturada.
não é uma equipe que tem aquela estrela, tem apenas o Djalma como experiente, que consegue fazer com que os jogadores joguem em função dele, consegue distribuir bem esse time do Timbaúba. Então, eu acredito que o Timbaúba chega forte e é o favorito à conquista. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho eu vou querer saber, na opinião dos amigos aqui do Charles Muniz, que foi o técnico do Jaguar nessa Série A2 do futebol pernambucano, do Carlos Júnior, que comandou o Centro Limoeirense, do Felipe Farias, comentarista seleção do rádio CBN. Eu vou querer saber qual o melhor treinador do Brasil, na opinião de vocês. Já, porque agora a gente fala da Brahma, beba com moderação. Agora, quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Cafu, tem um copo? Só taça. Imagina virar sócio e ter desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Beba com moderação. Muito bem, finalzinho do programa aqui, do Toque de Bola deste sábado. Professor Charles Muniz, em quem você se inspira? Quem que você acha que é o melhor treinador do Brasil hoje, nessa atualidade do nosso futebol? Existem vários, né? Aí tem o Tite, tem o Muricy, tem o Filipão, tudo é nos seus momentos. Mas eu quero fazer uma homenagem a um pernambucano do qual eu sou fã e torço, que é o Dado. Dado. Eu acho que Dado é um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro. E eu vou apostar como o melhor em termos de experiência, porque é da nossa seleção, o Filipão. Mas ascendente, eu acho que o técnico que tem tudo para ser excelente é o Dado. Carlos Júnior, o Charles frisou nomes aí importantíssimos, Tite, Felipão, Muricy. Você colocaria um desses aí como o melhor? Olha, eu também não fujo muito do que o professor Charles falou, concordo plenamente eu sou fã do Muricy, mas eu sou fã incondicional, até porque estudamos juntos, trabalhamos juntos no Santa Cruz. Eu também tenho esse lado de fã do Dado Cavalcante. Trabalhei com ele no Santa Cruz, com o Wilton Bezerra, que é o auxiliar técnico dele. Houve a impaciência também com ele no Santa, né? É um treinador jovem, da mesma linha nossa, que a gente vem surgindo, botando a cara para bater agora nessa safra nova. Então, eu não podia apostar em outro treinador que não fosse o Dado Cavalcante. E dizer a vocês que o Dado Cavalcante foi eleito o melhor treinador de São Paulo esse ano. Então, tem tudo para que daqui a pouco chegue a seleção brasileira, como frisou o professor Charles. Não tenho dúvida disso. E você, Felipe? Eu não fujo muito disso, não. Acho pelo currículo, pela característica vencedora, eu gosto muito do Muricy Ramalho. É um treinador que vai para o campo, trabalha, se esforça e não se contenta, como a gente fala, no empate. Ele quer sempre vencer, sempre buscando a vitória. E também sou muito fã do Dado Cavalcante, gosto muito do trabalho dele. É um treinador que tem apenas 34 anos, mas muito inteligente, estudioso de futebol. E um treinador, para mim, promissor. Se tiver uma chance num clube grande, ele vai ser muito bem. Já está bem no Paraná, né? Fez um bom trabalho essa temporada no Mojimirim, eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista e está muito bem também no Paraná. Muito bem, gente. A gente vai colocar ponto final aqui no programa. Vamos agendar com o Felipe, com o Ari, uma nova passagem aqui de vocês, né? Para que a gente possa discutir mais do futebol, falar do futebol pernambucano, muito importante. Professor Charles Muniz, obrigado pela presença, prazer.